Usar o controle de fronteiras nacionais. Temos uma viagem marcada. No território do continente. Finalmente chegámos à Costa Rica para vos contar a história de uma viagem em vários episódios. Estou-me a sentir desconfortavelmente perto. Para que eles possam voltar para as selvas da Costa Rica. Vamos soltá-la na floresta. Pavones é uma onda que eu... Alguém já tinha visto Café? Isto é o som das Caraíbas. Yumeca. Devíamos ter feito o backup! São rios cheios de cinza vulcânica. Um amanhecer soberbo. Estamos a 3.000 metros de altura, nós subimos 3 km assim. Não sinto os dedos, estou a morrer de sono, mas vamos ver a cratera do vulcão a amanhecer. Olá. Esta é uma Dipsos bicolor. E come caracóis. E eu sou o João. E também como caracóis. Mas só às vezes. E neste episódio do Pura Vida, nós vamos andar pelas coisas pequeninas. Estas coisas pequeninas. Algumas são tão queridas e tão bonitas quanto esta. E outras não. Bem-vindos. Vou soltá-la. Nesta viagem pela Costa Rica não nos faltou nem um bocadinho estar em contacto com a vida selvagem. E neste, que é o último episódio desta aventura, nós vamos explorar algo que me toca bastante particularmente, porque eu desde sempre tive um fascínio pelos rastejantes que vagueiam pela selva durante a noite e às vezes vagueiam também pelos nossos sonhos. As cobras, as aranhas, as rãs. Mas se esta é a missão do último episódio, então eu diria que há uma missão acima dessa. Encontrar a mais infame de todas as serpentes, a que mais gente leva para os hospitais, não só da Costa Rica, mas de toda a América. A terciopelo. Será que a vamos encontrar? Eu podia estar numa praia qualquer nas Caraíbas, e eu estou, na verdade, numa praia das Caraíbas, mas eu não estou só numa praia das Caraíbas. Na verdade, eu estou num parque natural que se chama Parque Cauita e que tem um bioma extremamente interessante, porque há um caminho que percorre uma zona selvagem onde nós podemos ver de quase tudo. É um lugar onde nós, do nada, estamos a passear e vemos uma iguana numa árvore, bicho preguiça, macacos, em todo lado. Uma aranha que deixaria lá em casa algumas pessoas, algumas crianças, sem dormir. Tudo isto rodeado, por um lado, pelo mar, obviamente, que está aqui, a rebentar atrás de mim, e por outro, por uma espécie de mangue, onde as folhas das árvores se dissolvem, se decompõem e conferem à água um tom avermelhado que depois deságua no mar e dá este efeito estranho em que parece que duas águas se encontram. Mas o rei deste parque não é assim tão grande. Impõe respeito e é muito especial. Talvez o bicho mais bonito que eu já tenha visto na minha vida. Vamos conhecê-lo. Não parti a árvore, foi bom. Alguém já está a ver alguma coisa aí? Não estão. E agora? Estão a ver? Isto é uma oropel, que
que significa literalmente pele de ouro. Mas ela às vezes tem outro nome, que é bocaracá, que é o nome mais geral desta espécie. Tem estes dois nomes porque só quando ela é assim amarela é que se chama ouropele, porque ela na verdade tem muitas formas e feitios de tons de pele. A parte mais bonita que ela tem, para mim, é, além desta cor linda, são umas saliências que ela tem por cima dos olhos, que são uma espécie de umas escamas que lhes tapam os olhos. A outra parte, um bocadinho mais assustadora e que me faz estar aqui em cima deste tronco com um bocadinho de nervos, é que ela é uma viper, ela é uma víbora. E as víboras aqui são todas bastante venenosas, apesar dela ser muito pequenina. O veneno dela tem uma atuação interessante, quer ao nível do sistema nervoso, quer ao nível cardiovascular. Se ela realmente me mordesse e eu tivesse a infelicidade dela injetar muito veneno e de ser um caso muito severo, provavelmente podia-me acontecer uma das duas coisas ou as duas ao mesmo tempo, que era eu ter hemorragias internas, parar de respirar, porque o veneno dela paralisar-me-ia. Num caso menos grave, podia tipo cair-me um braço, decido morrer. Num caso menos grave, o que sim acontece de certeza são bolhas e inchaço e hemorragia que pode persistir durante vários dias. Seria muito importante eu ir ao hospital levar uma dose de antídoto ou mais. Apesar dela ser uma cobra muito tranquila, às vezes há algum tipo de incidentes com humanos, porque ela é uma cobra arbórea, ela está nas árvores, não é? Como esta aqui. Às vezes em zonas de cultivo e tudo mais, pode haver incidentes com pessoas, a maior parte dos casos acontecem por causa disso. Mas de resto é uma cobra super chill. O que eu estou a sentir é que não estou assim, não estou assim tão bem vestido para a ocasião. Espera aí. Agora, pronto, já estamos a condizer. Sinto que podemos falar a mesma linguagem. Esta cobra é muito tranquilinha e é muito bonita. Mas para conhecermos outras cobras, se calhar um bocadinho mais... Gostam? Descritivo, suficiente este adjetivo? Para conhecermos cobras mais, temos que nos meter em outras aventuras. E acho que é para lá que nós vamos. Então esta é a mais infame de todas as serpentes, infelizmente. Estamos a vê-la assim, morta na estrada. E se isso é triste, porque ela morreu, também é uma oportunidade para olharmos um bocadinho mais em profundidade para o que é que esta cobra é, porque se ela estivesse viva, eu nunca na vida estaria tão perto dela. Mas ela tem, por exemplo, uns órgãos sensoriais que fazem com que ela, à noite, se nós desligássemos estas luzes, ia estar completamente escuro à nossa volta, ela consiga ver não só o que os olhos dela veem, mas também em termos de calor, ou seja, ela consegue identificar uma presa pela temperatura do seu corpo. E isso é uma das muitas armas que ela utiliza para ser um dos bichos mais letais deste país. O outro arsenal que ela utiliza é, obviamente, o seu veneno. Nós não estamos a falar de uma cobrinha deste tamanho, estamos a falar de um bicho com mais de 1 metro de comprimento, completamente camuflado com estas escamas que estão aqui e com presas grandes, e que injeta um veneno que é completamente mortífero e que, se nós não formos parar ao hospital rapidamente, acabamos deitados no chão. Infelizmente desta vez foi ela que não resistiu à nossa presença. Muitas vezes vai ser mais isso do que o contrário. Também tenho que ir com aquela golinha para ficar giro no meio da noite. Não vai aparecer ali uma cobra jeitosa. Sentes que eu estou camuflado, não sentes? Ué. Se eu veo uma culebra a 1 metro, ai de mim, que hago? Quedarse quieto y no dejar de verla, porque si usted se da vuelta y después vuelve a ver, tal vez ella caminaba hacia usted. Com calma, então. Calma. Ter calma, não vai ser fácil, mas vamos tentar.
aqui isto. O Kuzu, quando íamos no carro, disse assim: se conseguimos encontrar esta espécie de rã que eu nunca vi, começamos a nossa aventura com êxito. E nem entramos necessariamente na mata, na selva, e a primeira rã que nós vimos foi logo esta, e foi logo esta a acasalar. Ou seja, ali atrás vimos num tronco de uma árvore, que é como elas acasalam, duas rãs, uma em cima da outra, provavelmente o macho por cima da fêmea, pelo que eu percebi, é o que estas rãs fazem. É uma rã muito rara e que teríamos muita dificuldade em vê-la noutro parque qualquer, mas neste há uma probabilidade grande de encontrarmos. E dito e feito, ela está aqui, espero que todos os bichos estejam tão imóveis e tão fotogénicos quanto este. Começar assim é logo de sonho. Estou a adorar, primeira aventura de bicho a sério na Costa Rica à noite, e brindam-nos logo com esta surpresa. Bem, bora continuar, pensar mais. Aqui à procura das rãs de vidro, que são um grupo de espécies que, se olharmos de cima para baixo para elas têm a barriga transparente, então podemos ver-lhes tipo os intestinos. Todos os sítios onde nós olhamos, literalmente há alguma coisa que nos pode morder. Mas olhem onde é que nós estamos. Tipo, o que é isto? A meio da noite, não se vê nada se nós desligarmos a lanterna. Aliás, Kuzuko, ¿puedes colgar a lanterna? Estão a perceber? E há uma lanterna ali acesa. Ou seja, é assim que nós estamos, no meio de um rio, na Costa Rica, tropical. Não diria que se podia pedir muito mais. É incrível, vocês devem estar a ver isto em minutos, mas nós estamos aqui há mais ou menos 1h30 e neste espaço de tempo nós devemos ter visto uns 10 animais tranquilamente, desde aquele sapinho que estava ali, que é o sapo da Costa Rica com as patas alaranjadas, que tem uma estratégia de reprodução brutal, que é, ele vai para cima dos rios, coloca os ovos numas, enfim, folhas por cima dos rios, às vezes dobra as próprias folhas para proteger os ovos de predadores, e os ovos têm assim uma gosma que faz com que eles se agarrem ali, mas quando os girinos nascem, eles meio que se mexem e caem para dentro do rio. Ou seja, é uma estratégia muito interessante e de repente nós vimos esse animal e vamos a passar no chão. Eu estava literalmente a gravar uma coisa com o meu telefone, tipo, a fazer um report do que estava a acontecer e a dizer, pode haver aqui uma terciopelo, que é o papão e que existe neste parque, que é aquela cobra mais má de todas e que nós queremos, mas não queremos encontrar, queremos documentá-la, mas ao mesmo tempo não queremos que ela nos apareça tão de surpresa que seja uma surpresa desagradável. E eu estou a fazer isto e diz o Kuzuko, olha uma cobra, e está aqui uma cobra. A quantidade de bichos, desde as tartarugas que se mandaram para dentro do rio, e que são aquelas tartarugas que têm o bico, ou seja, se aquilo te morde o dedo, come-te o dedo, cobrinhas e rãs lagarto, que são assim umas super camufladas, que estão tipo coladas às folhas. Quantidade de bicharada cá aqui numa hora e meia nós vemos, nós com a ajuda deles, não é? Porque nós sozinhos não vemos nada, é incrível. E esta cobra mesmo querida, dá-me vontade de levá-la, mas não vou, não quero que ela viva aqui em paz e segurança, na casa dela. Aliás, até porque ela é venenosa, não é venenosa muito para nós, não ia acontecer nada, mas ela é venenosa e tem uns olhos gigantes que ocupam tipo 25% da cara delas e, portanto, ao contrário de muitas outras espécies de cobra que não veem quase nada, esta vê muito bem. Há aqui uma simbiose de bicharada, digamos assim, que faz com que seja extremamente interessante andar por aí um bocadinho de olhos abertos, porque nós, com certeza, vamos ver num espaço, às vezes de 20 minutos, 3 espécies diferentes que lá em casa seriam impossíveis de ver, ou muito dificilmente as veríamos. E isto só acontece porque as pessoas cuidam dos sítios. E o cuidar de um sítio destes é simplesmente não cortar as árvores, é simplesmente não nos intrometermos no espaço
de uma coisa que afinal de contas é tão perfeita e que está ali a funcionar tão bem. E agora falta ter outra. Mas se calhar antes disso, vamos para umas ondinhas. O Cusso vai deixar o carro e nós vamos ficar aqui à espera porque estamos a preparar-nos para uma aventura marota, que é dormir ali, muito ali. A seguir a isto entramos mais uma e esta vai ser, eu acho que esta vai ser mais emocionante, não sei porquê, mas acho que tenho aqui um dedo que está a dizer que esta vai ser das boas. Então chegámos, na verdade não é demasiadamente longe, mas é demasiadamente densa esta floresta. Antes desta saída é um caminho muito apertado, que alguém já abriu, mas precisava de levar umas boas machetadas porque está muito estreito. E cheira a aventura. Nós vamos armar aqui o acampamento, perto do rio, para termos água, com esta ligeira clareira. O Kuzuko foi fazer isso e a seguir começa a nossa procura. Estou ansioso. É sempre difícil prever o que vai acontecer na floresta, é a natureza, e quem é que vai aparecer nós não sabemos, mas houve uma câmara armadilha, uma trap cam, que capturou um jaguar há muito pouco tempo, mesmo por aqui. Além de tudo, das cobras e de todas essas coisas que podem acontecer ou podem não acontecer, nós vamos à procura delas. Elas de certeza sabem que nós estamos aqui. Bem-vindos a La Fortuna. Vamos a preparar nuestro campamento. O Kuzuko está aqui a limpar um bocado esta área da floresta em que nós vamos dormir. Principalmente por causa das cobras, ou seja, não convém estar cheio de detrito no chão e de folhas e de pauzinhos, porque é facilmente onde as cobras vêm se esconder e depois à meia da noite alguém acorda para ir fazer um xixi ali ao fundo. Terciopelo. Terciopelo é tipo o papão, está sempre connosco e nunca está connosco, nós ainda não a vimos. Já sonhámos todos com ela e tudo, mas não a vimos. Eu estou a tremer. Isto é uma coisa que eu disse a mim próprio que não ia fazer e que estou a fazer, ou seja, não estou nada a respeitar a minha palavra. Não vou agarrá-la com a mão, o Kuzuko agarrou-a com a mão, mas eu tenho a mão cheia de feridas e não pretendo fazê-lo, porque isto é uma rã de dardo, que é uma rã utilizada pelos índios, passando as setas no muco que ela secreta pela pele, eles consigam matar a sua caça mais rápido. É literalmente muito rápido, tanto que o veneno que esta e outras espécies desta família de rãs, digamos assim, secretam da pele é tão letal que não se sabem muito bem quais é que são os efeitos clínicos que eles provocam. Sabe-se que é um veneno neurotóxico, ou seja, a pessoa acaba por sofrer de insuficiência respiratória porque os músculos deixam de funcionar e morre. Entre passar com uma ferida ou comer ou qualquer coisa e acontecer essa morte horrível, há uma série de passos péssimos que eu não
sobre os quais eu não vou falar porque não quero deixar ninguém mal disposto, nem a mim próprio, eu estou a tremer, não quero ficar com ainda mais medo disto. Tem um dos venenos mais potentes do mundo de todo o reino animal, estamos a falar de comparar isto com uma box jellyfish ou com qualquer cobra a um canto, mas ele não é ele próprio que produz o veneno. Esta rã, na verdade, come uma série de artrópodes que lhe dão este veneno, ela transforma isto num veneno depois muito mais potente. É de uma potência tal que as farmacêuticas todas estudam as componentes tóxicas do veneno para serem utilizados depois como curas para doenças que nós possamos ter. E eu acho que vou deixá-la ir. Adeus. Depois destes vários incidentes que nos impediram de sair mais rápido, ou seja, há uma rã venenosa, há uma cobra, e não saímos. Tenho medo de tocar em tudo, porque já apareceram aqui uma salamandra, uma rã venenosa e uma cobra, portanto tudo o que eu toco é uma cobra, mas não é, é só uma folha. Apareceu o pai do Kuzuko com jantar, vamos acabar de jantar e vamos partir à aventura. Já que a aventura veio ter connosco até agora, não sei o que é que eu posso esperar do ir. Então, esta rã que nós acabámos de ver chama-se rã touro. Para além de ser a maior rã da Costa Rica, eu acho que ela é a rã mais badass que eu conheço. Primeiro porque ela come escorpiões. E quem come escorpiões tem logo o meu respeito. Claro que há pessoas que comem escorpiões também, mas essas pessoas não têm este superpoder que esta rã tem, que é metê-la numa sala connosco fechados e vamos começar com os olhos a arder e com vontade de chorar e cheios da comichão. Porquê? Porque ela é uma rã venenosa também. Não é tanto como a rãzinha vermelha, não nos mata, mas se nós a pusermos na nossa mão, por exemplo, vamos começar a ficar cheios de irritação, com vontade de coçar. E além destas características, imagina que a terciopela a agarra para a comer. Imagina, ela está tramada, porque a terciopela tem veneno, mas imagina que era um bicho que não tinha veneno. Ela começa-se a guinchar por todos os lados, fazer um barulho brutal, que é para ver se aparece outro predador maior, para comer o predador que a está a comer. É smart, não é? É tipo, ok, eu parto todo, mas se eu não te conseguir partir todo, eu arranjo alguém que te parta todo. Portanto, não te metas comigo. A terciopela mete-se. É a comida preferida da terciopela. Bem, eu em Guápila já tinha tido a oportunidade de ver esta cobra, mas não de sentir a sua arma de defesa principal, que curiosamente não é morder, é cheirar horrível. Se eu agarrar aqui atrás, olhem ela, olha a força dela. Viram como ela se manda para o ramo? Bem, acho que vou-te deixar ir. Obrigado por me teres deixado a cheirar ainda pior do que eu já cheirava. É impressionante como é que há tantas e todas diferentes, sempre a aparecer novas. Esta é uma olhos de gato manchada, é o nome normal dela, que é linda e ela, se vocês repararem, ela achatou assim a cara e triangulou um bocado a cara, acho eu que é para parecer mais uma víbora. E ela é venenosa sim, mas é um veneno muito leve. Acho que a nós não nos faria grande coisa, eu não quero obviamente que ela me morda e portanto não vou brincar com esta, mas por acaso provavelmente poderia, tipo, dá para tocá-la na boa e tranquilo, mas também eu acho que o mais giro nisto não é andar a brincar com as cobras. Claro que é um bocado a emoção de miúdo e da pessoa a querer interagir, mas mais giro do que isso é ver quão maravilhosas elas são. Aliás, isto é tão confundido com tudo que é muito, muito difícil vê-las. Encontrar estas cobrinhas mais pequeninas que não são a terciopelo, nem são uma coral, mas são detalhes da natureza que nos fazem prestar muito mais atenção ao caminho. E que caminho está a ser? Vou tirar-lhe uma fotinha. E não apareceu. Não apareceu, mas sabem que mais?
foi maravilhoso na mesma, porque na ânsia por encontrar a Terciopelo deu para perceber que tudo nesta floresta estava perfeitamente camuflado, exigiu tanto da nossa atenção que quando encontrávamos seja lá o que fosse, era tipo um gritinho de euforia que estava cá dentro. Tudo camuflado, menos honestamente aquelas rãs vermelhinhas, mas essas não precisam. E a Terciopelo viu-nos de certeza. Só que a magia de fazer este tipo de coisas, lá está, um bocadinho essa, é que nós não sabemos se vamos encontrar o que estamos à procura e por isso é que quando encontramos é uma euforia gigante e quando não encontramos temos que ser humildes e perceber que a natureza é isto, é este elemento de imprevisibilidade. Nós, gente, queremos sempre planos para tudo e queremos sempre saber que vai dar certo e não arriscamos se não der. E estar em contacto com a natureza e querer explorá-la dessa forma é uma lição de voltarmos um bocadinho às nossas origens e de sermos humildes perante a nossa condição de pessoas que não... Enfim, não dá para controlar. Não dá para controlar tudo. E agora vou dormir. Vamos a hacer café con media de Juanito. Se nos quedó la bolsita, entonces agua de medias. Buenos días. ¿Qué hace? Mira este, ¡Eso es mío! una media. Pero eu estou mojado las medias. Nem todos os heróis vestem capas. Alguns vestem meias. Minha mãe ainda cheira aquela cobra mal cheirosa. Mas estamos a ver café. Café de meia a sério. Sabe a detergente da casa do Kuzuko. Assim? Sim. Está feito. Andámos, procurámos, levantámos pedras, mas a Terciopelo não aparecia de maneira nenhuma. E honestamente eu já estava a ficar sem esperança. Mas vamos tentar uma última vez. Começa mais uma aventura. A derradeira, a final, a mais emocionante. Espera, deixa lá ver se eu não caio aqui logo nos degraus antes da mais emocionante, depois acaba-se a Terciopelo. No, ¿la vio João? ¿Dónde está? ¿Tú le pasaste por encima, Cuso? ¿Dónde? Yo no la vi aún. ¡Wow! ¡No! La encontramos. Al final la pudimos encontrar. Qué duro fue, es que tú no estuviste en las otras, pero tardó. ¿Cuántos días llevaban ya buscándola? 5 días ahí metidos, acampando en la fortuna, no sé qué. ¿Por qué este bicho tiene esta fama? Sí, es que incluso para mí, que yo estoy acostumbrado a ver esta serpiente y que en ocasiones la veo muchas veces, esta es una serpiente realmente increíble, muy llamativa y sumamente venenosa. Lo principal de esta serpiente es que tiene un veneno altamente letal. Entonces el nombre de esta serpiente se ha hecho como esa fama de esa serpiente que es sumamente peligrosa. Pero como ven, acá estamos a menos de 1 metro frente a la serpiente, incluso que se considera la más letal de todo el continente americano. Y ahí está ella posando para nosotros totalmente tranquila. El veneno de esta serpiente ataca a los tejidos musculares, ataca la piel y ataca también la sangre. Imaginemos que es como un ácido que te entra en la piel y te empieza a comer todo por dentro, causando necrosis, va pudriendo el tejido.
Entonces, si una persona no es tratada en un hospital tras la mordedura de una serpiente como esta, puede perder la vida, en el peor de los casos, e incluso después de ser tratado puede llegar a generar la necrosis y tienen que amputar esa parte afectada. Este tipo de veneno se llama hemotóxico. También se le dice citotóxico porque también ataca la sangre, pero sí tiene un veneno que es un cóctel bastante letal. ¿Y está ahí? Y está ahí. Lo que sucede con esta serpiente es de que está ampliamente distribuida en todo el territorio de Costa Rica y se puede encontrar tanto acá, que estamos en un bosque de galería a la orilla del río, y también puede estar en viviendas, puede llegar a estar en las casas, puede llegar a estar en zonas agrícolas, siempre está muy cerca de las personas. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Ratones? Más que todo los ratones, sí. Creo que es el 80% de los accidentes ofídicos acá en el país son debido a esta especie. Y siempre es por descuidos del ser humano, porque no la ven y la pisan, o porque están trabajando con las manos muy cerca de ellas y la serpiente se defiende y muerde. Si estamos con ella y la tratamos con respeto, si mantenemos una distancia segura, la serpiente va a mantenerse totalmente tranquila y no nos va a causar a nosotros ningún daño. Não há nada melhor do que ter um objetivo, que linda, involuntário da viagem, que acabou por ser encontrar este bicho e ele aparecer agora. Todos os objetivos, quando são cumpridos, têm que ter um fim, portanto, vamos deixá-la ir. Ui, não, al outro lado va. Tchau. E assim como começou esta viagem tão improvável, entre pandemias e imprevistos, quando a esperança de entrar naquele avião já tinha desaparecido totalmente e de repente embarcámos, ela acabou também de uma forma quase impossível. Esta cobra tão temida, que se evadiu e nos iludiu durante todas aquelas noites em que ela teimava em não aparecer, finalmente pousou para nós. Mas, como todas as grandes aventuras, esta, a da serpente, e esta outra maior, a da viagem, não vão chegar ao fim. Nós até podemos estar a caminho de um avião, mas as nossas memórias, sempre que nos lembrarmos de todas essas peripécias, de todas essas vivências incríveis que nós acabamos de experienciar aqui na Costa Rica, estaremos a viajar mais um bocadinho. Aventuras que nos levaram ao topo dos céus, às crateras de vulcões, que nos levaram às profundezas das cataratas, a história e as histórias, a pessoas incríveis, a comidas diferentes, a lugares que eu nunca tinha visto, a festa, a um mundo maravilhosamente novo e diferente daquele que eu tinha em casa, que nos levaram até para dentro de ondas. E se a procura por surf, mais uma vez, motivou o início desta viagem, ela foi tanto, mas tanto mais. Estamos-nos a ir embora, mas é só porque sabemos que vem aí outra destas. E mal podemos esperar. Pura vida.